Nossa primeira mensagem hoje, o tema dela é Deus falou e o Verbo se fez carne. Deus falou e o Verbo se fez carne. A Epístola aos Hebreus, ela é uma das cartas que não possuem autoria. Na verdade, ela é a única carta que não possui uma autoria clara. Alguns apontam que a Epístola aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. Isso se dá em virtude da forma de escrita, do estilo de escrita. O estilo de escrita da Epístola aos Hebreus se assemelha muito com a forma como o apóstolo Paulo normalmente escrevia suas cartas. No entanto, existem alguns detalhes que apontam para que há uma mudança da forma de escrita em relação em uma comparação direta com aquilo que Paulo escreveu. Pequenas mudanças, pequenos detalhes que não poderiam caracterizar, não foi o apóstolo Paulo. No entanto, pelo fato da epístola não ter uma autoria, não ter um autor dizendo assim, eu, apóstolo Paulo, fiz isso, então nós não podemos afirmar com certeza que essa epístola foi escrita por Paulo. Algumas teorias, tem das teorias das mais diversas, se você quiser estudar sobre isso, tem teoria para tudo. Uma das teorias, e eu quero falar das teorias coerentes, gente. Tem várias teorias progressistas, teorias das mais diversas, mais loucas, que você possa imaginar. Eu quero falar de uma das mais coerentes, é de que foi escrito talvez por um discípulo muito próximo do apóstolo Paulo, alguém que conviveu com ele por muito, muito tempo, e que provavelmente absorveu muito do estilo do apóstolo Paulo, e ele escreveu algo que poderia caracterizar o pensamento do apóstolo, e ele não quis se identificar, porque o nome dele não era um nome talvez tão conhecido, e ele talvez não quis fazer dessa forma. No entanto, irmãos, o fato é que não importa, essas informações não importam, porque é um livro canônico, reconhecidamente espiritual, divino, pois ele revela tudo aquilo que os demais livros das Escrituras também corroboram, também revelam, de modo a entender que há uma coesão no que esse livro diz em relação a tudo aquilo que as Escrituras afirmam. É diferente dos livros apócrifos, que tem coisas que são muito distintas e diferentes e que não são consideradas, então, dessa forma, aquilo que é coerente com a fé cristã. Vamos entender o cenário dessa carta, da Epístola aos Hebreus. Vamos fazer uma viagem no tempo. Imaginar que todos nós aqui somos esses que receberiam a carta aos Hebreus. Estamos aproximadamente no ano 65 depois de Cristo. O nosso Senhor Jesus foi crucificado em torno de 35 anos atrás. Alguns apóstolos podem aí estar vivos, e nem sempre se consegue encontrar um apóstolo facilmente. Em alguns momentos eles acabam se escondendo em virtude de perseguição, em outros momentos eles ficam mais públicos. Então, encontrar um apóstolo não é uma coisa assim que qualquer um poderia fazer, não é que eles não fossem acessíveis, mas havia já um certo volume de cristãos convertidos e um certo nível de perseguição já implementado. E você é um desses cristãos. Imagina que você é um novo convertido de segunda geração. O que seria isso? Você é alguém que se converteu ouvindo a pregação de alguém que viu Jesus, que ouviu Jesus. Então você não viu e ouviu Jesus, mas você ouviu a pregação de alguém que ouviu falar de Jesus. Então você é um cristão de segunda geração. A perseguição ao cristianismo começa a se intensificar, e muitos dos grandes líderes, admirados por sua fé, são considerados figuras não gratas pelo Império Romano, em alguns casos até criminosos, perigos em potencial para a democracia romana, e democracia entre aspas, estou fazendo aqui um anacronismo, é aquela ideia de fulano é um atentado democrático ao Estado de Direito, ao Estado Democrático de Direito, essa conversa que nós temos hoje em dia. Imagina que no Império Romano,
O apóstolo Paulo, ele atenta contra o Estado Democrático de Direito. Temos que ter cuidado com o discurso dele é perigoso. E alguns desses apóstolos já passam a ser considerados, ou líderes que influenciam multidões, já passavam a ser considerados perigosos para o Império Romano. Está associado a esses homens, está associado à mensagem deles, o que eles acreditam e pregam, leva você a um estilo de vida um pouco perigoso e nem sempre tão aceitável. Ao ser identificado como cristão ou um seguidor desses homens, você começa então a não ser bem recebido em todas as casas, algumas lojas já não querem mais vender para você, e a coisa já começa a ficar um pouco mais difícil para você. Os cristãos são perseguidos pelo Império Romano, que teme o movimento de um rei ressuscitado. De outro lado, esse movimento de perseguição que o Império Romano começa a sentir o gostinho e gostar desse clima de perseguição, ele é apoiado pelos judeus, que era uma religião reconhecida pelo Império Romano e que já havia se submetido ao Estado, de maneira que eles já não brigavam mais, eles não eram um perigo para Roma. Então, alguns judeus apoiavam a perseguição que o Estado tinha contra os cristãos. Parece então, para você que está aí no ano 65, parece que é mais seguro você ou permanecer no judaísmo, se você quiser, se você crê no Deus de Israel, é mais seguro você permanecer no judaísmo, ou então, se você é um cristão, torne-se judeu, traga o judaísmo para dentro da sua fé, derrube parte daquela doutrina que os cristãos estavam afirmando ali, e você vai viver um pouco mais em paz na sua vida. É mais ou menos hoje em dia, onde você vai encontrar uma igreja mais confortável para o seu pecado. Aquela igreja, o pastor é chato, a igreja é chata, ali tem muita cobrança, ali o negócio eles ficam cobrando compromisso, eu quero uma coisa light. Então você vai procurar algo que se adeque melhor ao seu perfil cristão light. Como é que você estaria diante de uma situação dessa? É exatamente por isso que nós temos nessa carta de Hebreus algumas falas, uma tonalidade que lembra muito a ideia de admoestação, ou seja, chamar a atenção, puxão de orelha. E também exortação, ou seja, ânimo, vai, vamos, se anima, a gente vai conseguir. Tudo isso chamando as pessoas a perseverarem na fé em Jesus. Então, é uma carta sobre perseverança. O tema principal do livro de Hebreus é um livro sobre perseverança. Continuar, permanecer, lutar para avançar na fé. É isso que nós vamos ver constantemente aqui nos nossos estudos de Hebreus. A gente vai ver alguns avisos que o autor de Hebreus ele dá durante toda a carta. Parece, irmãos, que tinham pessoas que estavam se esquecendo do que aprenderam. Olha o capítulo 2, o verso 1. Vai no capítulo 2, verso 1. Olha só. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Você já havia um problema de firmeza. Eles se apegavam, mas não era tão firme, a coisa escapava de vez em quando. Então, é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, havia um problema de pessoas que se desviavam rapidamente da fé, rapidamente daquilo que significava crer em Jesus e a doutrina cristã. Havia também pessoas assumindo a incredulidade como um caminho. Não, eu acho que não precisa crer em tudo que a Bíblia ensina. Tem algumas coisas que são mitos, tem algumas coisas que não faz muito sentido. Eu acho que eu posso escolher uma coisa aqui e outra não. Então olha só no capítulo 3, no verso 12 ao verso 14, é o que ele vai dizer. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Havia também pessoas que não amadureciam na fé. Sabe aquele crente que é menino para a vida toda? Aquela pessoa que parece que não avança na fé dela. Aquela pessoa que sempre está gerando o mesmo moído. Havia gente assim. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 12, ele diz o seguinte, ó. Capítulo 5, verso 12. Pois, quando já deviam... Não, vamos ler o 11. O 11 é interessante, o termo que ele usa. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Vixe, aquela igreja ali, o pastor prega mais de 1 hora. Vixe, eu tenho preguiça de ouvir. Eu não quero não. Eu vou para aquela lá que o pastor prega 10 minutos. Ele aqui está dizendo, vocês ficaram com preguiça de ouvir. Eu queria explicar coisas mais complexas a vocês, mas vocês têm preguiça de ouvir. Preguiça de estudar, preguiça de querer avançar. Verso 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Precisam agora ensinar que só Jesus salva. Precisa agora voltar a ensinar que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. Precisa voltar a ensinar as coisas básicas da fé, porque vocês não avançam no conhecimento. Então havia gente assim, havia gente preguiçosa dentro da igreja. Capítulo 10, verso 25. Pessoas que estavam se afastando dos irmãos, se afastando da igreja. Haviam pessoas assim, capítulo 10, verso 25, ele diz assim, ó, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Ele está dizendo que o dia do juízo final, o dia do julgamento sobre esse mundo se aproxima. Quanto mais o dia se aproxima, mais difícil será seguir Jesus. Mais difícil será permanecer firme em Jesus. Não somente porque você vai ser perseguido por sua fé, mas porque você vai ser preguiçoso com sua fé. Entenda que o que ele está exortando aqui, ele está exortando gente que se desvia, gente desanimada e gente preguiçosa. Hoje em dia, a gente vai em todo lugar, participa de 200 eventos, mas para a igreja a gente tem preguiça de vir. A gente foi num evento que teve aqui na cidade, né? Acho que alguns irmãos também foram, no Imagine Land. Rapaz, o negócio era uma fila imensa, no sol quente, o povo esperando. E eu fico imaginando que esses eventos assim, o pessoal às vezes, lá aqui não, que aqui o evento é pequeno em relação ao que tem em São Paulo. Mas tem gente que vai compra o ingresso e fica na fila no dia anterior para um show. Aluga uma tenda, fica dentro da tenda no sol e na chuva para assistir Madonna. Tem gente que vai para o Parque do Povo aqui, vamos aqui para a nossa realidade, passa a madrugada na chuva, pisando nas poças de lama, enchendo, encharcando as botas que usam. Mas na hora que dá uma neblinazinha, não vou para a igreja não, que eu estou com... eu não vou não. O que nós temos aqui, então, são pessoas que estão trocando a fé delas por qualquer coisa, porque elas são fracas na fé. E quanto mais o dia se aproxima, mais difícil é seguir Jesus. Porque tem gente que, se você desliga esse ar-condicionado, tem gente que reclama de calor. Se você liga esse ar-condicionado, tem gente que reclama do ar. Se você botar o ventilador, tem gente que reclama do ventilador. Se você tirar o ventilador, tem gente que reclama que tirou o ventilador. Agora eu tenho certeza que se você fosse para umas igrejas como eu fui lá em Moçambique, que nem chão tinha as igrejas, era tudo de chão de terra. O povo lá tudo arrumado, muito mais arrumado do que muitos de nós aqui, pisando no chão batido de terra. E quando eles começavam a dançar, a poeira começava a subir dentro da igreja. Aí você podia saber que era poeira mesmo.
E nenhum deles estavam reclamando. Eu preguei com um tambor. Aqui tambor é style, né? Para a igreja. Aqueles tambor é o estilo, né? Para dar estilo. Lá tambor é porque é o melhor para você pegar e botar uma Bíblia em cima. E é mais barato você conseguir um tambor de ferro. Aí eu preguei em cima de um tambor de ferro com um pano ao redor do tambor, porque nem tinta tinha para pintar o tambor. Então amarraram um pano para deixar o tambor bonito. A gente aqui, o mínimo de estrutura já é sinal de reclamação para muita gente aqui dentro da Batista da Graça. Eu não estou aqui, gente, vocês sabem como é meu estilo, né? Eu não estou aqui falando de lá de fora, não. A gente tem que falar da gente. Faço as críticas às igrejas, aos movimentos ideológicos, mas também a gente se volta o canhão da gente para a gente. E às vezes, se você mudar um horáriozinho de uma programação, aí já tem gente reclamando. Porque é assim. Aqui nós temos então uma igreja que estava desanimada. E quanto mais o dia se aproxima, mais difícil vai ser seguir Jesus do jeito certo. E essa dificuldade que eu estou dizendo a você não é somente a perseguição, não, gente. A dificuldade também é o conforto. O conforto também gera gente preguiçosa. O conforto também gera dificuldade. O conforto também gera problema. Quanto mais o dia se aproxima, mais as pessoas acham que igreja é um shopping, é um clube, é um lugar para eu encontrar com os meus amigos e ter um date, para eu ter Quanto mais vocês veem que o dia se aproxima, mais será difícil seguir Jesus. E aí ele diz, tem pessoas que estão deixando de congregar. E aí ele chama, faça admoestações, ou seja, puxa a orelha, chama a atenção e diz, bora rapaz. Tem gente que está sendo assassinado porque só fala o nome de Jesus. Você tem a oportunidade, você está num país livre, você tem todas as condições, você não valoriza. O sangue daquelas pessoas cai sobre você também. Porque aquelas pessoas estão lutando para tentar, pelo menos, se reunir e dizer que Deus é bom juntos. E nós temos a liberdade de fazer isso e muitas vezes não fazemos. Somos também culpados do sangue daqueles lá, daqueles mártires. Porque nós temos um conforto que eles gostariam de ter e nós desvalorizamos aquilo que nós temos. Então nós temos pessoas que estavam se afastando da congregação. Tínhamos também pessoas fracas diante das lutas, pois elas deixaram de olhar para as promessas de Deus. Gente, cuidado, porque estão prometendo para você o que Deus não prometeu. Tem muita gente depressivo, entristecido, angustiado e ansioso, porque você está esperando de Deus coisas que Deus nunca te prometeu. Deus nunca te prometeu a ausência de problema. Deus nunca te prometeu que você vai viver uma vida só de vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Cuidado com essas músicas, que elas são mentirosas. São músicas demoníacas. E aí você está lá, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. E você fica esperando promessas que Deus nunca fez. E aí quando o sabor de mel não chega, você fica depressivo, fica triste. Aí vai tomar remédio, vai atrás de lidar com a sua demanda emocional, espiritual, de todas as formas possíveis. Mas se você simplesmente aceitasse que o céu não é aqui, muito da tua angústia, da tua tristeza ia sumir. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu não é aqui não, meu querido. Aqui tu vai ter luta, pancada, porrada. Tu vai ter dias bons, mas tu vai ter dias maus. E quando você passar por um dia mau, agradeça a Deus no dia bom. Mas se prepare no dia bom, porque o próximo dia mau vai vir. Se prepare. Se você agora... Como é que está a tua vida agora? Faz uma análise. Olha para a tua vida e diz assim, poxa, minha vida está boa, eu estou tranquilo, estou vivendo bem. Estou em paz. Amém. Então te prepara, que vai vir bomba. Ih, eu não vou mais para aquela igreja não. O pastor foi lá, eu achei que ia... Mas é a realidade, vai vir bomba para você, meu irmão. Porque Deus está te aprimorando, Deus está te melhorando.
Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quem sou eu para dizer que no mundo você não terá aflição? Eu estou ecoando a voz do meu mestre. No mundo você terá aflição, mas tende bom ânimo. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. E se alguém está dizendo para você que é fácil, essa pessoa está mentindo. Ou essa pessoa, ela é um tipo de sociopata que não sente nada. Mas você vai sentir dor, você vai sentir tristeza, você vai sentir angústia, você vai ser acometido dessas coisas. Mas a grande questão é, você vai ficar aí prostrado, meu irmão? Você vai ficar aí acabado, meu irmão? Primeiro, analisa se a tristeza, a profunda, ou a angústia, ou a ansiedade é porque você está esperando uma coisa que Deus nunca te prometeu. Talvez você está esperando uma Ferrari, Deus nunca te prometeu, a Ferrari não chega, você está triste aí, depressivo, eu não consigo comprar minha Ferrari, e você está triste, porque você disse que Deus prometeu para você, Ele talvez não prometeu isso para você, e você está triste porque Deus não cumpriu a promessa dEle. Olha o capítulo 10, o verso 32, o verso 32 a 36, olha o que ele vai dizer. Capítulo 10, do 32 ao 36, ele vai dizer o seguinte: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Lembrem-se dos dias passados, que vocês suportaram sofrimento, vocês suportaram lutas. Verso 33, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Quando tu não fosse maltratado, tu foi, alguém ia te dar um baculejo em alguém, e tu foi junto. E tu diz, não tem nada a ver não, mas leva também, está perto? Então leva. Talvez você não foi o alvo, mas outra pessoa, você estava perto de alguém que foi, e você acabou sendo unido ao sofrimento daquela pessoa, mesmo que você não tivesse nada a ver, mas você passou por isso. Verso 34, porque vocês não apenas se compadecem dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, ou seja, vocês perderam os bens de vocês, mesmo assim, se alegraram, disseram, graças a Deus, porque eu perdi meu carro. Graças a Deus que eu perdi minha casa. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que esse povo, ele está chamando ao povo e diz o seguinte: vocês lembram que no passado era só pancada e mesmo assim vocês estavam felizes em Cristo? Lembra dos primeiros anos da tua caminhada de fé? Você crente, novo convertido, sendo perseguido, e você, glória a Deus, meu irmão, eu fui pregar o evangelho ali, o cabo quis me dar uma mãozada, estou sofrendo por Cristo. Não era assim? A gente tudo no primeiro amor, alegre, satisfeito. Aí ele está dizendo, lembre que lá atrás você passou por luta, e você glorificava a Deus no meio da luta, lembra disso? Lembra disso? Verso 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. A gente vai ver quando chegar nesse texto que a promessa que ele está fazendo aqui não é da Ferrari que você está esperando, não. É a promessa da salvação em Cristo, a promessa do céu, a promessa do cuidado de Deus. A gente vai ver quando for chegando lá no capítulo, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar e a gente vai estudar isso com mais profundidade. E aí, diante desse cenário que ele vai falando de tribulação, de perseguição, de angústia, de você se manter confiante, aí ele diz assim, olha, Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida. Você não está aqui porque Deus quer te dar coisas grandes. Ele quer usar você grandemente. Por isso que você ainda está aqui.
O problema é porque tem gente que tem uma vida medíocre para Deus. Você pode ser o profissional mais de sucesso do mundo e ser uma pessoa medíocre para Deus. Porque se você é autocentrado, você é egocêntrico, você tem sucesso para si mesmo, para o seu reino, não para o reino de Deus. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Que venha o meu reino. Tem muita gente que vive para si. Recentemente eu publiquei uma mensagem sobre isso. Egoísta, não entra no ministério, porque o ministério te esvazia. Se você for egoísta, não entra no ministério. Não queira servir na igreja, não. Servir esvazia. É o movimento mais natural para o cristão. É esvaziar-se, não é se encher, se esvaziar. E aí no capítulo 12, ele diz o seguinte, olha só. Portanto, no capítulo 12, verso 1, ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele vai entrar, gente, lembre-se, o capítulo 11 é o mural dos heróis da fé. Pessoas que foram grandemente usadas por Deus, que esperaram em Deus e foram usadas por Deus. Pessoas que a sentença já havia sido dada, mas Deus tinha um propósito. E elas continuaram olhando para Deus. E a sentença foi revertida. E o nome de Deus foi glorificado. Se Deus faz algo na sua vida, um grande milagre Deus faz na sua vida, Deus não faz para a sua grandeza. Não caia nas mãos de Deus. Não faça como Nero. Não pegue a glória que pertence a Deus e traga para você. Porque senão você vai ser comido de bicho. Se Deus fez uma coisa na sua vida grandiosa, esvazie-se. Seja esquecido. De 10 palavras de testemunho da vitória que Deus te deu, 11 sejam Jesus. Se esvazie e engrandeça o nome dele, porque esse é o alvo. Esse é o alvo do mural da fé. O mural da fé do capítulo 11 de Hebreus não é para a gente exaltar esses homens, é para a gente exaltar o Deus desses homens, o Deus dessas mulheres. E aí é quando ele diz no verso 12, olha, a gente tem tantos testemunhos anteriores ali, é uma nuvem tão grande de testemunhas dessa verdade. E aí ele do capítulo 12, verso 1 de novo, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, meu irmão, lute contra o seu pecado, lute contra a miséria do seu coração, lute contra o seu egoísmo, lute contra a sua vaidade, lute contra essa miséria que tenta te parar. Porque o pecado ele vai te parar, o pecado vai te prostrar, e vai te amarrar, e vai te matar, e vai te destruir. Então se livra, luta contra ele, se esvazia, e corra a carreira que está proposta. Verso 2, como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Olhe para o verso 12 agora, do mesmo capítulo. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então volte a lutar, volte a olhar para Cristo. Mestre, o mar se revolta. Não é assim? O que é que diz mais? As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se me dá, vamos, pode se a cada momento nos
submergir. Aí Jesus falando agora, né? Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, pois que estou para vos salvar. Sim, sossegai. Já parou para pensar que letra linda é essa? Esse diálogo entre um coração aflito dizendo: mestre, o senhor não está vendo que vai afundar? Aí ele disse: eu estou no barco, cara. Eu estou no barco. Você acha que eu vou descuidar e deixar o barco afundar? Jesus, não, a cruz, Jesus não foi para a cruz. Todos os profetas falharam. Por quê? Porque ocorreu um incidente e Jesus foi afogado. Ele estava dormindo e de repente acordou morto. Imagina que história mais trágica. Mestre, o senhor não está vendo, a gente vai morrer. Mas espera aí, eu não vim morrer de barco não, eu vim morrer de cruz. Então calma, sossega o teu coração. Barco é uma coisa, cruz é outra. De cruz é uma coisa, agora de barco, morreu de quê? De cruz. Morreu de quê? De barco. Não combina, as profecias não indicam isso. Então, fica tranquilo. O texto aqui nos afirma que eu preciso olhar para o alvo, entender que o Senhor está governando, que Ele vai cumprir o propósito dEle. Se o propósito dEle é eu terminar a minha respiração nessa condição que eu estou, eu terminarei e Ele será glorificado. Se o propósito de Deus é me tirar para eu respirar uns anozinhos a mais, Ele vai me tirar e eu vou respirar para a glória dEle. Seja feita a vontade do Senhor. Ele está no barco. Eu não estou desesperado, pois eu tenho esperança. Mas qual o segredo para se manter firme no Senhor? O que é que o autor de Hebreus, diante dessa grande... É isso que eu estou resumindo o livro aqui para vocês. Mas, à medida que a gente for entrando capítulo a capítulo, vocês vão vendo como é que ele vai construir essa confiança. Porque não é só chegar e dizer, confia em Jesus. Aí você, tá certo, eu confio. Não é só isso. É igual o cabo lá, imagina, caiu de um prédio, tá todo quebrado lá no chão. Aí você vai, levanta daí, rapaz, tu tá, levanta. Não vai resolver. Não é só chegar para o cabo e dizer, vai. Não. Tem conselheiro bíblico que chega para a pessoa deprimida e diz assim, se alegra, meu irmão. Oxe, aí acaba, eita, rapaz, melhorou minha depressão, bicho. Como é que ninguém nunca parou para pensar que só é dizer te alegra que eu me alegro? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Os irmãos aí que já fizeram aconselhamento bíblico, que estão fazendo, sabem que aconselhamento bíblico não é chegar para o depressivo e dizer assim, levanta, deixa de frescura. Deus não fez isso. Deus não fez isso com Elias. Estava Elias lá, ai Deus, mataram teus profetas, lá. Aí Deus, deixa de frescura, tu é profeta de Deus, rapaz. Sai daí, homem. Toma vergonha na tua cara. Não. Deus disse, faz o seguinte, Elias, dorme um sono, coma uma comidinha, daqui a pouco a gente conversa. Aí Elias, de novo, mestre, derrubaram teus altares, só tem eu aqui. Elias, dorme um soninho, coma uma comidinha, daqui a pouco a gente conversa. Porque Deus sabe que a gente é pó. Deus sabe disso. Então o autor de Hebreus, ele não está simplesmente dizendo para você, persevera! Não. Ele vai dizer para você por que perseverar, como perseverar. Onde eu encontro a fé para isso? Quais são as verdades que eu tenho que me ancorar para que eu me anime, para que eu avance, para que eu persevere? Ele vai demorar 13 capítulos aqui. Não é em uma mensagem de 1 hora que eu vou resumir o que o cara demorou 13 capítulos para dizer. E que esses 13 capítulos vai se transformar em mais de 13 mensagens.
E aí a gente vai caminhar para onde? Como então se manter firme no Senhor? O que é que o autor, ele deseja fazer para levar a esse povo aqui uma fé fortalecida e triunfante? Vamos entender então para onde é que o autor deseja levar os seus leitores? Normalmente é assim, irmãos. Você tem que olhar o início do livro e o fim do livro. Aí você vai ver aonde o autor está levando. Então vamos lá para o capítulo 13, do verso 20 ao verso 25, olha só. Ele vai chegar lá no final e ele vai dizer para eles, depois de ter essa conversa toda com eles, sobre perseverança, sobre fé, sobre continuar, ele vai dizer assim, ora, capítulo 13, verso 20, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Aí ele fecha. Irmãos, peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque na verdade eu escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. É assim que ele vai fechar a carta. Vai dizer, olha, eu escrevi de maneira resumida aqui. Imagina, o cara escrever de maneira resumida uma carta com 13 capítulos. Imagina se ele tivesse escrito o completo, né? E ele diz, eu escrevi de maneira bem resumida, sabe para quê? Para dar a vocês essa exortação, esse ânimo, para vocês acharem o caminho, para voltar para Cristo. Porque às vezes você se desvia de Cristo sem perceber que você está se desviando. Vamos então voltar lá para o início da carta, onde a gente vai ver os 4 primeiros versículos, que ele vai dizer o seguinte, ele vai começar, então se ele quer conduzir a gente lá no final, a uma palavra de exortação para nos fazer instrumentos de Deus, através de uma fé triunfante, forte e perseverante, se ele quer fazer isso na gente, ele vai começar no capítulo 1, no verso 1, dizendo assim, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Sabe qual é o segredo? O segredo é Jesus. Conhecer, amar, seguir Jesus é a chave para estar seguro em um mundo tão difícil. Relacionar-se com Jesus é o segredo para perseverar na fé. Perseverar em sentar-se à mesa todos os dias e bater um papo com Jesus é o segredo para sair com o aroma de unguento. É o segredo para sair com o aroma de Cristo. É sentar-se com Ele para conversar, para conhecê-lo. Não conhecer a imagem que as pessoas fazem de Jesus, nem o Jesus do The Chosen. Mas o Jesus das Escrituras, o Jesus revelado na palavra. Esse é o Jesus real. Esse não é uma imagem humana criada para entreter pessoas, ou para atender às expectativas de uma geração. Cada geração vai criar um Jesus específico, para atender às suas características. Mas o Jesus que atende a tua alma é o Jesus ressurreto, e Ele está revelado nas Escrituras Sagradas. Conhecê-lo, amá-lo e segui-lo é a chave para estar seguro nesse mundo. Você tem estudado sobre Jesus e você está preguiçoso.
Você tem lido a palavra? Você tem vindo na igreja? Você tem se esforçado para congregar? Você tem se esforçado para olhar para o alvo? Se você não conhece nem o alvo, como é que você vai olhar para ele? Como é que você vai perseverar? Como é que você vai permanecer firme? Mas como começar a conhecer Jesus? É aqui que ele detalha, do verso 1 ao 4 ele começa a detalhar, e aí ele vai desdobrando sobre Jesus. Porque o problema para eles é que eles estavam criando um Jesus judaico. Estavam voltando para um Cristo que não era o Cristo. Ou estavam desistindo do Cristo que havia ressuscitado. E aí eles dizem, peraí, vocês têm que entender que o Jesus que veio, ele é muito superior a anjos, ele é muito superior a Moisés, ele é muito superior a Davi, ele é muito superior a Arão, ele é muito superior a tudo isso. Então deixa eu te apresentar quem é ele. Então ele vai usar os primeiros capítulos do livro de Hebreus apresentando Jesus e dizendo quem Jesus é. E derrubando um a um as criações daquela cultura a respeito de quem Jesus é. Você pode dizer, beleza, mas a gente não corre risco de criar um Jesus judaico, porque eu acho que aqui ninguém conhece judaísmo de maneira profunda, a ponto de você estar voltando ao judaísmo. Mas você pode voltar a uma figura chamada catolicismo romano, que desenha um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. O catolicismo romano desenha um Jesus muito inativo, que depende da mãe dele. Aquele tipo de Jesus em que a mãe diz assim, mas você não é todo mundo. Onde ela tem mais autoridade do que ele. E ela é quem tem que determinar se vai acontecer ou não. E interceder para que aconteça. Não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras é o que diz, mulher, o que é que eu tenho contigo? Mulher, você está pensando que você é quem? Você não tem essa autoridade toda sobre mim, não. Ah, mas depois ele faz. Aí tem outras razões teológicas para isso. Mas não é por intercessão. É um Jesus que não é o das Escrituras. E talvez você esteja voltando a um Jesus católico. Ou talvez você veio do mundo católico e ainda não deixou o Jesus católico para lá. Pode ser. Porque você ainda não conheceu o Jesus das Escrituras. Ou talvez você, jovem, está assistindo o Jesus do The Chosen. E o Jonathan lá é o Jesus que você tanto quis conhecer. Mas se eu dizer para você, aquele não é o Jesus das Escrituras. Aquele é um pedaço, talvez, de alguns aspectos desse Jesus. Não é a imagem exata. Então você precisa conhecer Jesus. Porque esse é o segredo para você perseverar. O verso 1, ele diz assim, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, nós temos o Antigo Testamento inteiro profetizando a vinda de um Messias, de um rei, da semente da mulher, do descendente prometido, do eleito, do filho, do rei. Todas as profecias apontavam, virá alguém perfeito. Quando eles olhavam para alguém, diziam assim, é esse. Aí o cara caía, Davi. Davi, aí Davi pecou. Salomão, a Salomão caiu. Cada um desses eram pessoas que diziam, é agora o libertador veio. Eles caíam, porque viria alguém maior. Viria alguém maior. Eles eram apenas tipos daquele que viria, que é muito maior do que o rei Davi, muito maior do que a fé de Abraão, muito maior do que Jacó, muito maior do que Judá, muito maior do que qualquer profeta. E aí, quando a nação de Israel caiu, os profetas continuaram dizendo, virá, o Messias virá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifesto o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele. Lá em Isaías 53, Isaías ele fala sobre o servo sofredor. Não tinha aparência nem formosura, olhando nós para ele, não havia beleza para que o desejássemos. Ele mostra que ele foi oprimido, ele foi julgado, ele foi humilhado.
Mas Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 nos mostra, Isaías 6 diz, olha, virá a luz. Terra de Zebulon, terra de Naftali, você que estava em trevas, veio uma resplandecente luz, surgiu a luz do mundo, o príncipe da paz. Ele virá. Todos os profetas disseram, Ele virá para libertar o seu povo, Ele virá para tirar os cativos da prisão, Ele virá para ressuscitar os mortos, Ele virá para curar os cegos, Ele virá, e Ele veio. Então, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. No verso 2 ele diz, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Vimos a sua glória, a glória como unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a imagem exata do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, tudo foi feito nele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Não é Maria, não é São Jorge, não é o Arcanjo Miguel, não é São Frei Damião, não é nenhum desses. É Jesus. O que foi profetizado em todo o Antigo Testamento é Jesus, o Filho de Deus. Deus nos falou pelo seu Filho encarnado, revelando a imagem do próprio Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, Jesus disse. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta. Nenhum outro. Atos capítulo 4, verso 12, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz que não há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro. Cuidado com religiões falsas que diluem o reinado de Cristo em 300 tipos de intercessores, 400 tipos de especialidades. O meu Deus, Ele tem todas as especialidades nele. Ele escuta todos ao mesmo tempo. Ele é infinito. Ele não precisa de secretário. Tem um salmo que diz que se eu for lá no inferno, Ele estará lá. Se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, Ele estará lá. Não há como se esconder dele, não há como tapar os seus ouvidos. Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Jesus é a matéria-prima do universo. Por ele fez o universo, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Não há nenhum lugar para nenhum outro nome. Não há. Isso é heresia, isso são tentativas de diluição da majestade de Cristo, da grandeza do nosso Senhor Jesus. São tentativas de enganar, de fazer as pessoas retrocederem. O autor de Hebreus estava preocupado porque eles estavam retrocedendo para uma religião vazia de rituais. Eles estavam retrocedendo para um judaísmo que não fazia nada na vida deles, a não ser produzir rituais vazios, repetições que não têm sentido. E aí ele estava dizendo, voltem-se para Cristo, porque se você tem algo superior, para que você precisa de algo inferior? Se eu tenho liberdade e consigo recorrer ao dono dos troços, para que eu vou procurar os funcionários, como o pessoal fica dizendo que eu devo? Se o véu foi rasgado e eu tenho acesso direto ao Deus Todo-Poderoso sem ser consumido, eu posso me ajoelhar e dizer, Pai, porque o sangue de Cristo
abriu o caminho para que eu possa ter acesso ao Santo dos Santos. Eu posso falar com o ser mais poderoso do universo sem ser destruído, porque a cruz do Calvário é o meu acesso. Verso 3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Olhar para Cristo é olhar para Deus. Falar com Cristo é falar com Deus. Ouvir Cristo é ouvir Deus. Relacionar-se com Cristo é relacionar-se com Deus. Ele é a expressão exata do ser divino. Tentar entender o Deus triuno é algo grande demais para mim. Mas olhar para o Deus feito carne é algo que me encanta. Porque como é que um Deus tão infinito, grandioso, esvaziou-se para entrar no ventre de uma jovem, para se colocar como um bebê numa manjedoura? O dono do universo não tinha nem lugar para repousar quando criança. Como é que eu posso entender um Deus assim, se não entendendo Jesus? Um Deus que lavou os pés de Judas. Um Deus que fez questão de, quando voltar, encontrar com Pedro numa praia, para dizer: Pedro, tu me amas, e restaurar o coração ferido de Pedro, que havia traído Jesus. Eu, quando vivia no engano do catolicismo, não era aquele praticante profundo, né? Alguém pode dizer assim: ah, mas você não era... Mas eu lembro que tinha tanta gente que a gente tinha que ir à procura para ver se conseguia chegar lá no governo central. Mas teve um dia que eu estava tão aflito do coração, tão angustiado. Aí eu peguei aquela bíbliazinha azulzinha dos Gideões e disse assim: Deus, fala comigo. Aí eu fiz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu fiz a oração, aquela reza do Pai Nosso, e abri a Bíblia. E abri em Hebreus: Deus é galardoador dos que o buscam. Aí eu disse: o que é galardoador? Aí eu fui pesquisar. Deus premia, manifesta-se, Ele concede graça a quem o busca. Gente, aquilo ali eu me arrepiei e disse assim: como é que um Deus tão grande e tão ocupado, porque Ele é muito ocupado, parou as ocupações dele? Na minha cabeça na época foi assim: Ele parou as ocupações dele para indicar para mim um texto bíblico. E Ele falou comigo. Gente, aquilo ali foi impactante para a minha vida. E desde então eu nunca mais larguei a mão desse Cristo. Que não importa onde eu esteja, não importa o que eu seja, não importa, Ele me ama, Ele te ama. E como é que eu sei disso? Jesus. É Deus que veio me resgatar. Jesus é Deus que veio te resgatar. Conheça Jesus. Conheça Deus. Cuidado com mitologias humanas criadas para tentar enganar você. Liberte-se dessas mitologias. Você só precisa conhecer uma pessoa: Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Sustentando. Irmãos, a gente tem um engano terrível. Nós somos da geração mecanicista. Deixa eu explicar para você o que é isso. A geração mecanicista é a geração acostumada com as relações de causa e efeito. Isso é fruto da ciência, que é aquilo que o iluminismo e a modernidade trouxe para nós. Você pode tentar de tudo, mas você sempre será contaminado pela visão de mundo mecanicista. O que é a visão de mundo mecanicista? Deixa eu explicar para você a diferença. Para o povo judeu,
a chuva só caía porque Deus mandou a chuva e Ele mandava gota por gota de água. Vai gota, vai gota, vai gotinha, vai gotinha, vai gotinha. Ele mandava, uma por uma. Está chovendo, Deus está mandando gotas. Para nós, geração mecanicista, só está chovendo porque a condensação das águas subiu em vapor para uma determinada altura atmosférica, e as nuvens caminharam pela atmosfera e chegando a uma determinada região com uma temperatura específica, gerou a condensação dessas águas em forma de chuva. Então, na nossa cabecinha mecânica, não foi Deus que mandou a chuva, Ele criou o mecanismo que faz a chuva acontecer. E a chuva está acontecendo porque Ele está lá cuidando das coisas dele, da vida dele. Ele faz, está chovendo, ó, o mecanismo que eu criei deu certo. Ó, está chovendo lá em Campina Grande. Legal. E Ele continua fazendo e deixa a terra girar, como se a terra fosse um tipo de mecanismo, como se fosse um tipo de relógio que está as engrenagens girando. Não é assim, gente. Isso é fruto da visão mecanicista que nós temos. Põe a mão no teu peito agora. A gente não vai cantar o hino da bandeira não, viu? Você está sentindo seu coração batendo? É porque Deus está na sua mente divina dizendo, mais uma vez, 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 mais uma vez. É Ele quem está sustentando você. Você está sentado. A musculatura do teu corpo só vai conseguir se movimentar para você poder ficar de pé, porque Deus vai fazer cada célula muscular exercer o devido funcionamento, porque Ele vai mandar, levante-se. Quando você for dormir, o sono só vai chegar, porque Deus vai dizer, eu vou dar descanso a você, dorme. E você só vai acordar, porque Deus vai dizer, acorda meu servo, mais um dia para você. Mas você não percebe nada disso, mas Deus está sustentando. E sabe quem está fazendo isso? Jesus. Porque o texto diz que Ele sustenta algumas coisas? Não, Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, então Ele está te santificando, te fazendo melhor, te fazendo mais perto dEle, te fazendo mais próximo a Ele. Vai vir sofrimento, vai vir dor, vai vir angústia, vai vir dificuldade, mas Ele está te fazendo. Ele está fazendo isso. E quando Ele veio, Ele purificou, e Ele nos purifica. E agora Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, Ele governa. Ele é governador. Não é a mãe dele, é Ele. Ele é o governador. Ele é quem tem o cetro na mão. Ele governa. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O verso 4, ele parece estranho, mas é porque ele já vai introduzir o primeiro problema daquele povo. Aquele povo tinha uma angeologia muito complexa. E os judeus, grande parte deles, tinham um respeito e uma certa veneração de anjos, a ponto de achar que talvez Jesus fosse menor do que os anjos. E aí ele vai dizer, não, corrige isso aí. Os anjos servem Jesus. Não é o contrário. Vocês admiram os anjos? Vocês esperam nos anjos? Vocês confiam nos anjos? Mas eu estou querendo apresentar para vocês alguém maior do que os anjos. Se vocês esperarem nele, não precisam de anjos. Os anjos não têm o poder que vocês estão dizendo. Aí ele vai corrigir essa perspectiva. Por isso que ele vai começar dizendo, ele herdou um nome melhor do que o dos anjos. Então saiam dessa falsa expectativa. Saiam dessa falsa cultura. E aí você diz, o que isso tem a ver com a gente? Exatamente o que eu falei para vocês. Você talvez esteja apegado a religiões mentirosas, tradições humanas, que estão dizendo para você que você precisa de santo A, santo B, ou que você tem que ir para um espírito de luz, ou que você tem que ir para talvez algum tipo de... Não sei, eles vão criar ideias. E você talvez esteja dizendo, não, eu acho que eu preciso daquele trabalho, daquela fulana de tal ali, porque tem poder ali. Fazer uma pergunta, qual é o seu signo? Tem gente aí que quis responder, né? Responda não.
Mas tem crente que abre a revistinha, ou então a gente vai pedir para a Polícia Federal fazer uma investigação no celular de cada crente aqui da igreja, para saber se tem aplicativo de horóscopo. Deixa eu ver hoje, a lua está em Saturno e a estrela da manhã está não sei aonde. A estrela da manhã é complicado. O diabo é chamado de estrela da manhã. E aí eu estou percebendo que a energia de Leão está vindo com Marte e Vênus e vai me dar um novo amor. Eita, é hoje que eu conheço alguém. Você acredita nisso? Você acredita que a energia das estrelas estão conspirando para te dar um novo amor? Não vai orar a Jesus não, para ver se ele não te arruma? Vai lá orar. E peça para que ele arrume alguém legal, viu? Se ele estiver com raiva, você vou arrumar um problema para ele. Arruma um problema para você. Você entende que conhecer Jesus é conhecer Deus? Relacionar-se com Jesus é ter um relacionamento com Deus. Não existe outro e nem ninguém, só Jesus que deve ser exaltado, adorado, proclamado. Qualquer religião ou ideia que ensine outra coisa é nada menos do que pessoas tentando desviar você do alvo. Você só vai conseguir perseverar se você tiver um relacionamento exclusivo com Jesus. Até eu posso ser um empecilho para você, você sabia? Eu chego assim e digo, meu irmão, vou te passar uma tarefa, vai orar? Não, pastor, mas eu preciso de ajuda. Eu digo, você precisa de oração, vai orar. Não, mas eu quero que você me diga. Não, eu não vou dizer nada para você. A sua relação é com Jesus, não é comigo. Não sou eu que tenho que dizer o que você tem que decidir. É você quem tem que decidir. Eu não sou teu dono, nem sou teu senhor. O teu senhor é outro, o teu dono é outro. Eu sou apenas o conselheiro. Eu sou apenas aquele que está mostrando para você o caminho, ó, a palavra. Você vai chegar para mim e vou dizer assim, vai conversar com Jesus. Vai conversar com Jesus. Ah, mas eu quero conhecer Jesus. Deixa eu te ensinar uns textos que vai falar sobre o que Jesus pensa sobre o que você está dizendo. Aí eu estou te apresentando Jesus, não minha opinião, não meu pensamento, mas Cristo. Então eu também posso ser um empecilho para você perseverar. Porque você pode ficar olhando para mim e deixar de olhar para Jesus. E aí você vai me ver catucando o nariz, aí vai ficar decepcionado comigo. Aí daquele pastor nojento, catucando o nariz. Fiquei decepcionado com ele, vou desviar da fé. Porque é assim, gente, a gente quando olha para homens, a gente se decepciona. Porque em certa medida eles vão falhar. Todo o povo de Israel no Antigo Testamento olhava para Davi, olhava para Salomão, olhava para um, olhava para outro, e todos eles caíram, falharam, erraram, porque não eram eles, era quem eles apontavam. Então olhe para Cristo. Cuidado com religiões que desviam seu foco, divide sua glória ou acrescenta a obra dele a algo mais. O autor de Hebreus vai passar 13 capítulos mostrando como Jesus é superior, como ele é o único digno de todo louvor e adoração. Conhecer mais sobre Jesus é conhecer mais sobre Deus, adorar Jesus é adorar a Deus, exaltar Jesus é exaltar a Deus, amar e obedecer Jesus é obedecer a Deus. Conheça Jesus e você conhecerá a Deus. E Jesus está revelado na sua palavra, pois todos os profetas falaram sobre ele. E os apóstolos e discípulos do Novo Testamento escreveram sobre ele e sobre o que ele faz na igreja, onde o povo dele está reunido. Então, quer conhecer Jesus? Conheça a Bíblia. Conheça o povo da Bíblia. E aí você vai conhecer Jesus.